como havíamos dito, está aqui no estúdio conosco o senhor Delfino Flores, pré-candidato a prefeito em Santo Antônio das Missões, juntamente com o Dr. Renato Zignati, pré-candidato a vice-prefeito pela coligação PDT, PSDB e PMDB. Então, hoje nós vamos conversar com eles. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Delfino, agradecer ao Dr. Renato por terem aceito o nosso convite para estarem aqui hoje, conversando um pouquinho, como eu sempre digo, né, nessa conversa aberta que nós teremos hoje aqui, para a comunidade conhecer mais um pouco dos pré-candidatos. Né? E hoje, então, conversaremos então com eles, falando um pouquinho sobre o trabalho que pretendem fazer. Né? Então, são sobre diversos assuntos, como nós já estabelecemos aqui, né? E já são aquelas 5 questões que nós conversamos ontem, inclusive com os outros pré-candidatos, conversaremos hoje, né? Então, para ficar uma coisa igualitária. Primeiro, eu vou conversar com o Dr. Renato e agradecer, Dr. Renato, sua presença aqui conosco, por estar aqui. E bom dia, senhor Dr. Renato. Bom dia, Manuel. Bom dia, Déio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 89.1, essa maravilha de meio de comunicação que nos mantém a par de todas as situações do nosso município e da região. Estamos aí nos apresentando hoje como pré-candidato, o Delfino Flores, pré-candidato a prefeito, e eu, pré-candidato a vice-prefeito, nos apresentando para a população de Santo Antônio das Missões. Muito bem. Delfino, também agradeço a sua presença conosco aqui e obrigado, né, por estar aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre o trabalho e as pretensões de vocês hoje como pré-candidatos aqui em Santo Antônio das Missões. Bom dia, Delfino. Bom dia, Manuel. Bom dia, Rogério, nosso grande amigo Déio, que a gente se conhece há bastante tempo. Bom dia aos ouvintes missioneiros que nos acompanham. Bom dia aos funcionários da rádio. Quero parabenizar a rádio pela iniciativa, uma iniciativa saudável que só vai trazer benefício à nossa população. Tenho certeza que os ouvintes estarão satisfeitos com nossos pronunciamentos aqui hoje como pré-candidatos a prefeito e a vice. Eu como candidato a prefeito e o Dr. Renato como a vice. Tudo bem. Vamos começando então com o nosso primeira colocação. Como nós já conversamos aqui, são 3 minutos para o Dr. Renato, 3 minutos para o Delfino fazer então as suas colocações. A primeira, vamos começar então com o vice. Quais as razões que ajudaram a tomar a decisão de disponibilizar seu nome para a disputa das eleições de 2006, Dr. Renato? Olha, Manuel, a decisão é que nós sempre estivemos desde 2005 nessa luta aqui em Santo Antônio, colocando assim nosso nome à disposição da população, as nossas experiências que são bastante grandes em relação à gestão pública. E nós, como vocês sabem, nós fomos vice-prefeito durante 8 anos na gestão do PDT, deixamos bem claro que foi eleito o prefeito da época e eu como vice do PSDB. Hoje é a mesma coligação que nós temos da época, que é PSDB e PDT novamente, embora seja um outro candidato na cabeça de chapa, mas esse motivo de nós concorrer é a vontade que nós temos de ajudar, de trabalhar em prol do desenvolvimento de Santo Antônio das Missões, que temos certeza que é um município grande, um município rico, um município que até hoje ainda carece de uma administração planejada, uma administração séria, uma administração onde os recursos sejam aplicados nos devidos lugares, nas devidas áreas, principalmente saúde, educação, estradas. Isso nós temos a ideia, conversamos muito com o doutor Delfino, que nós vamos, hoje como pré-candidato, possivelmente em domingo já seremos candidatos definitivos e vamos procurar a vitória junto à população, com essa certeza, com essa garra que nós temos, essa vontade de ver o Santo Antônio desenvolver, gerar empregos e reter esses jovens aqui na nossa cidade. Delfino, 3 minutos para o senhor.
Eu sempre gostei da política, Manuel, mas eu esperei me aposentar na minha atividade como gestor público, como funcionário público do Banrisul, onde eu fiz uma gestão interessante. Eu, desde o ano 2000, quando eu concluía meu curso de Direito, eu sempre tive uma queda muito grande pela política, até porque o Direito te joga para ciências jurídicas e sociais. Então, eu, na época, inclusive, resolvi fazer uma um trabalho de conclusão de curso sobre a lei de responsabilidade fiscal, porque eu sempre acompanhei política e achava que a lei de responsabilidade fiscal ela viria ao encontro daquilo que estava acontecendo no nosso país. A não punição de políticos, a não punição daquelas pessoas que faziam falcatruas dentro do serviço público. E eu entusiasmado na época, eu até me enganei, porque eu achei que a lei ia resolver todos os problemas. Mas como nós temos nos tribunais de contas e muito político, isso ela não surtiu o efeito aquele. Então, hoje, quando acontece alguma coisa na administração pública, levamos mais de 8, 10, 12 anos para ter um julgamento final. Aí já aconteceu, já julgaram, e aquele gestor que estava ali concluiu seu mandato, e isso para mim foi uma grande decepção. E a outra parte que eu digo que me levou a isso é nós planejar melhor a nossa administração pública, nós profissionalizar o serviço público. Nós temos hoje muitos gestores despreparados que não têm, talvez não é por culpa deles, a capacidade efetiva de ser um gestor de um dinheiro público. Então, isso acaba levando as pessoas a cometerem erros. E eu digo também mais um motivo que me levou, foi a indignação. Nós vivemos hoje no país uma grande crise, uma crise política, uma crise ética e moral, que fazem com o dinheiro público o que querem. Isso aí, as pessoas de bem, as pessoas descomprometidas com isso, deveriam participar mais das políticas. Os jovens deveriam vir para a área política para nós combater isso. Isso me dá bastante coragem, me encoraja muito para lutar contra a corrupção que tem em todas as esferas do nosso país. Então, é por isso que a gente está colocando o nosso nome à disposição para que a gente possa melhorar isso. Perfeito. Bom, a partir desse final de semana estarão oficializados os nomes que disputarão a eleição municipal, restando o prazo de até 15 de agosto para que sejam registradas as candidaturas, e aí a campanha realmente vai começar, né? O que os senhores vão oferecer aos eleitores? Quais as suas propostas? E se acaso eleitos, qual o projeto que os seus partidos, ou a coligação no caso, tem para o município? Quais serão as soluções a curto, médio e longo prazo? Ou seja, qual o planejamento para promover o desenvolvimento nas diversas áreas? Aí eu deixo a critério dos senhores, se acharem que querem fazer uma dobradinha, fiquem à vontade. Manuel, eu acho que nós vamos oferecer à população de Santo Antônio das Missões, em primeiro lugar, como disse agora o Delfino, assim, a proposição de uma administração extremamente séria, uma administração em que pense realmente nos problemas do município de Santo Antônio das Missões. E para isso a gente tem larga margem de experiência, e que eu acho que o município, sempre pensei, eu fui candidato em 2012, o Delfino também foi, nós não se elegemos. Hoje nós vamos, a gente, depois de ser candidatos, nós vamos pedir uma oportunidade para a população de Santo Antônio, para nós mostrar o nosso trabalho, a maneira do nosso trabalho. Então, isso seria começando por um enxugamento da máquina administrativa. Eu acredito que tem que haver um enxugamento para que os recursos sejam viáveis para todas as áreas, principalmente a saúde, que não falte medicamentos no centro de saúde, que as estradas sejam arrumadas, porque nós temos que oferecer à população, por exemplo, que nós temos em Santo Antônio, a grande arrecadação é do agronegócio. O agronegócio tem que ser protegido em Santo Antônio, é a nossa área, onde então as estradas têm que ser muito bem conservadas para que
haja a facilidade da evacuação dos produtos agrícolas, de onde saem os recursos para o município, né, e para todas as áreas de nossa cidade. Manuel, nós queremos, quando, claro, se for homologada a nossa candidatura e a gente vencer as eleições, nós queremos profissionalizar o serviço público. Chega de amadorismo, dizer aquilo, não, faz aí que eu mato do peito e depois eu resolvo. Isso não existe, gente. Nós precisamos de um planejamento estratégico, um planejamento que venha a contemplar todos os setores de nossa administração. Porque não adianta nós inchar o serviço público de gente para botar os companheiros políticos lá dentro e extrapolar o limite da folha de pagamento. Isso eu acho um absurdo. Nós temos que prestar conta à comunidade. Nós temos que aplicar bem o dinheiro público, mostrar para as pessoas que aquele dinheiro que ele está pagando, se ele vai comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de qualquer coisa ali no supermercado, ele está pagando imposto. Então, esse dinheiro que é arrecadado no município, nós precisamos fazer com que ele venha em benefício de todos, não de poucos. Então, assim, ó, nós temos que planejar para que as coisas aconteçam de maneira eficiente. Nós procuramos com o Renato conversar, montando um plano de governo, claro, se a gente for homologado nossas candidaturas lá na frente, para que o nosso município seja reconhecido. Eu tenho conversado muito com pessoas de outros municípios que investem muito em Santo Antônio. Nosso município é muito grande, muitas pessoas compram muita terra aqui no município. E esse queixam da estrutura do nosso município. E até a gente fica constrangido, porque a gente é daqui, nasceu aqui, e daí os caras, pô, mas teu município é atrasado. E talvez não foi planejado. Nós temos que uma hora começar, nós temos que começar a pensar grande. Se a gente pensar pequeno, nós vamos ser sempre pequenos. Então eu tenho dito isso para eles que claro, com toda a nossa dificuldade, nós estamos longe dos grandes centros, nós temos poucas indústrias, o nosso comércio é um comércio razoável, nós vivemos mais aqui, que gira dinheiro que nosso município é de aposentados. Temos muitos aposentados, Santo Antônio e Garrucho, e nós carecemos de muitos investimentos públicos aqui. Então, isso não é culpa dos gestores passados, isso nós temos que resolver esse problema todos juntos. Então, esses os motivos que nos levam a nos colocar à disposição da nossa sociedade. Vamos em frente, então. Agora, o outro item que eu gostaria de conversar com o senhor Delfino e também com o doutor Renato. Quais os problemas mais graves que deverão ser encarados para auxiliar na situação financeira e como os senhores enxergam a situação do município hoje, doutor Renato? 3 minutos. Com certeza, Manuel. A situação financeira é extremamente grave, como todos sabemos que o país está numa situação bastante desequilibrada. E como eu costumo dizer, que os municípios são as células que produzem as riquezas, que vão quase todas para Brasília, que lá não produzem nada. Quem produz é os municípios. Então há que batalhar em cima disso aí para que retorne para os municípios, as células poderem alimentar o organismo maior que é o país, né, para poder esses municípios continuar produzindo nas diversas áreas do agronegócio, para que o país volte a crescer e volte a se desenvolver, e isso depende muito dos municípios onde, como eu digo, a produção e as riquezas são produzidas. Nós lembramos que em 2005, quando o governo PDT e PSDB pegaram a administração em Santo Antônio, a situação era extremamente grave. Havia até ameaças do Estado intervir em Santo Antônio. Realmente, folha de pagamento extrapolada. Mas eu quero lembrar aqui, né, que o doutor Delfino, na época, era o gerente do Banrisul e colaborou com muita boa vontade para que a situação entre uma parceria, prefeitura e Banco do Estado, sob a gerência do doutor Delfino, pré-candidato hoje, ficasse numa situação normalizada, onde foi colocado, na época eu lembro, né, doutor Delfino, em torno de R$900 mil o Banrisul,
colocou à disposição da prefeitura para que se fosse colocado em dia o pagamento do funcionalismo. Isso eu quero deixar bem claro, o funcionalismo, que também o doutor Delfino tem essa parte, esse mérito na administração daquela época para reiniciar o município e equilibrar as contas, né? Então, essa situação é grave, a gente sabe que é grave. Hoje, por exemplo, a situação do município, com essa folha encostando no 54, encostando na lei de responsabilidade fiscal, é também bastante grave e tem que achar uma maneira de equacionar essa situação sem prejuízo do funcionalismo dos servidores públicos que precisam receber, precisam atender as suas famílias e não pode haver esses privilégios, como eu digo, a companheiros políticos, uns são privilegiados e outros menos privilegiados. Isso com nós jamais vai acontecer, jamais aconteceu quando eu fui vice-prefeito. Dentro da minha área como vice-prefeito, das minhas limitações, Manuel, eu fiz o que pude, tenho certeza, minha consciência tranquila. Ocupei secretaria durante todos os 8 anos. Eu não fui um vice-prefeito, eu fui um secretário, porque gostava. E não quis nada de remuneração sobre isso. Eu queria trabalhar como hoje, continuo com a mesma vontade. As estradas foram todas cascalhadas, entregue para essa administração, todas cascalhadas, quase que 100%, né? E então, o município foi entregue, e eu era o secretário da infraestrutura, lutava por isso, aprendi muito, tenho certeza que hoje tenho bastante experiência, por isso eu me coloco à disposição de Santo Antônio novamente para procurar ajudar nessas graves situações financeiras. Muito bem. Doutor Delfino. Pois é sabido por todos que falta gestão. Falta gestão nos municípios, gestão nos estados, gestão na União Federal. Então, o dinheiro público ele é gasto de maneira errada. Nós precisamos profissionalizar isso. Por isso que a gente está colocando o nosso nome à disposição como pré-candidatos dos partidos para que a gente possa, de maneira eficiente, começar a mudar essa realidade. A gente com a experiência que tem, onde eu já fiz um curso de pós-graduação em MBA, isso nos ensinou muito como é que você faz planejamento estratégico. Ninguém planeja nada. Então aí tu vai gastando de maneira, uma maneira errada. Planejar é mesmo que tu planejar a tua vida, a tua família. Se tu não consegue planejar a tua casa, tu não vai planejar teu município, tu não vai planejar tua empresa. Então é por isso que nós estamos buscando uma oportunidade dentro da administração pública para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. De fato, o Renato falou a verdade, que em 2005, quando assumiu o Renato e o seu Ivo, tinha um problema muito grave de caixa à prefeitura. Nós envidamos todos os nossos esforços para que isso fosse resolvido. Fizemos uma negociação com o Banrisul, onde compramos a folha de pagamento da Prefeitura de Santo Antônio, junto à diretoria do Banrisul, e a gente foi um elo importante naquela época para que isso acontecesse. Colocamos 905 mil em cima da mesa do prefeito para que ele resolvesse a maioria dos problemas que estava abalando muito. Era funcionários com folha atrasada, era contas a pagar, o município não tinha mais aonde buscar recursos. Então, a gente fica muito satisfeito com isso, por ter contribuído dessa maneira para que o nosso município começasse a dar os primeiros passos novamente rumo ao desenvolvimento. Então, isso passa muito pela gestão. Nós precisamos observar muito na gestão os nossos princípios constitucionais que nós temos. O gestor tem a obrigação de saber que os princípios constitucionais nos ajudam a administrar certo. O gestor que não observar isso, ele está caindo em contradição e certamente lá na frente ele vai ter problema com os tribunais de contas. Então é por isso que nós estamos aqui como pré-candidatos. Se domingo for homologado, a gente estará à disposição de nossa sociedade, de todo o povo, para a gente aplicar essa a nossa proposta junto à prefeitura. Ok. A informação, no caso que temos, é que o índice da folha de pagamento, despesa com o pessoal, está no limite.
qualquer queda na arrecadação, o que é bem possível devido à diminuição de repasses, como o Fundo de Participação dos Municípios e outros recursos, fatores econômicos que podem fazer com que o limite legal de 54%, né, segundo a lei da responsabilidade fiscal, seja ultrapassado. Da questão da folha de pagamento, né? Isso requer medidas que nenhum gestor gosta, né, de fazer, de tomar, que passe pela redução de gastos com o pessoal. O que os senhores têm a dizer com essa possibilidade de reduzir gastos com o pessoal, principalmente? Doutor Renato, 3 minutos. Como a gente já tem experiência das outras administrações, sempre que houve essa problemática de ultrapassar os limites, a folha de pagamento, a gente sempre procurou uma maneira de equacionar sem prejudicar os setores do trabalho. Inclusive, houve uma época que foi proposto, não lembro, acho que foi o prefeito na época, que nós reduzisse os salários do prefeito, do vice, e isso foi feito, até isso foi feito para que as coisas se normalizassem. Mas eu acredito Manuel, que a gente tem que, diante dessa proposta que nós temos, que não é de continuar a administração, assim, como eu digo, meio feijão com arroz, tem que se fazer algo novo para buscar recursos fora do município, para dentro do município, que o próprio país que não puxa recursos de fora para dentro do país, ele não cresce, sabe, que as empresas, e o município não é diferente, o município precisa, a gente puxar certas pequenas e médias empresas, criar um polo industrial aqui em Santo Antônio, que até hoje não foi criado, para dar condições para que algumas empresas, pequenas empresas, venham gerar emprego e aumentar o crescimento do bolo fiscal dentro da prefeitura, porque não haja necessidade de demissões de funcionários, e tudo que funcionários que estão aí dentro são necessários, a gente sabe, eu lembro que na época a gente tinha um calceteiro, por exemplo, para tapar esses buracos aí dos calçamentos que tanto reclama, e entende? Então sempre há necessidade de gente para trabalhar, por isso que às vezes a folha vai encostar lá no limite máximo. Mas tem que lutar, se lutou muito. O doutor Gustavo fez um grande trabalho ali naquela época com o INCRA, por exemplo. O INCRA, a metade, eu não me lembro, um percentual, ia para os cofres públicos federal. Daí foi feito um trabalho na época e passou todo para a prefeitura, a arrecadação. Então aumentou a arrecadação, equacionou problemas e não foi necessário, na época, demitir funcionários. Senhor Delfino. Esse negócio de atingir o índice máximo, que 54% é o índice máximo, aí acendeu a luz vermelha. É um problema muito grave que nós temos. Então a gente tem que usar a nossa criatividade e inteligência. Nós teríamos que aumentar a arrecadação. Mas como que nós vamos aumentar a arrecadação? Nós temos que criar mecanismo com que a gente faça com que pessoas venham investir aqui no nosso município. Esses dias, fazendo uma visita num senhor aqui do interior, que é de fora, de Passo Fundo, ele comentou que teve a intenção de colocar uma fábrica de móveis aqui em Santo Antônio. Mas as pessoas já desestimularam ele, dizendo que nós temos um problema muito grave na energia elétrica, e ele acabou tirando a ideia da cabeça. Eu acho que nós temos que fazer o contrário, nós temos que estimular as empresas, tipo esse senhor que queria investir aqui, em botar a fábrica de móveis aqui em Santo Antônio, que eu acho que é viável. O problema da energia elétrica a gente soluciona, o gestor público tem que ter a capacidade de achar uma maneira com que uma empresa dessa estabelecesse aqui. Fazer com que gere bastante emprego, vai gerar mais impostos, assim nós estaríamos aumentando nossa arrecadação. Nós temos que usar a criatividade, nós temos que ir atrás, gente. Se nós ficar aqui sentados esperando, ninguém vai vir se oferecer para nós. Nós temos que ir buscar, nós levantar a bunda da cadeira, porque quando eu era gerente e gestor, o meu superintendente dizia, levante a bunda da cadeira e saia a campo fazer negócio. O prefeito não é diferente, gente. O prefeito tem que ver, como é que ali em Nova Araçá,
Tem uma rua inteira com o nome de Santo Antônio das Missões, que vai todo o nosso pessoal para lá trabalhar. Por que não em Santo Antônio? Por que nós não vamos atrás buscar alguma coisa para o nosso município? Isso é gestão, gente. Nós temos que fazer uma gestão eficiente. Nós temos que trabalhar em prol do nosso município. Nós estaríamos resolvendo a grande maioria dos nossos problemas. Perfeito. Bom, gente, agora são 8 horas e 40 minutos. Nós vamos pedir licença. Lembrando você, né, que estamos aqui com os pré-candidatos a prefeito e vice pela coligação do PDT, PSDB e PMDB. O doutor Renato Zignatti e também o doutor Delfino Flores, que estão aqui hoje conosco no Conversa Aberta. Bom, último item. Todos os pré-candidatos têm experiência na área de gestão, né, como o atual prefeito, que está hoje, o ex-prefeito também foi por 8 anos, o senhor Delfino como gerente de banco, né, um bom tempo também, seus vices, o doutor Renato tem serviço prestado dentro do setor público já há muitos anos também. O que a sociedade pode esperar de novo? Quais são as novas ações que possam ir de encontro àquilo que ainda é deficiente no atendimento à população de Santo Antônio das Missões? 3 minutos, doutor Renato. Mano, isto também faz parte de um contexto geral, por exemplo, da global, sem fazer com que o município tenha uma seriedade total, uma colocação dos recursos nos seus devidos lugares, vai haver sempre essas deficiências de apoio à população. Eu posso dizer que eu fui chefe de inspetoria veterinária, como veterinário, durante mais de 30 anos em Santo Antônio das Missões. É uma repartição pública, estadual, inclusive de fiscalizações. Eu coloco isto como uma experiência, como um exemplo, que eu coloco para um desafio. Se tiver uma pessoa em Santo Antônio, um produtor rural do agronegócio que eu tenha tratado mal na minha repartição, pode me dizer. Eu acho que não. O meu sistema é acreditar que o serviço público é pago pelo contribuinte e para ter em retorno um bom atendimento. Eu acho que a prefeitura ela tem sempre que ter o máximo de cuidado, seus gestores, para que as pessoas recebam um serviço de qualidade, sem nenhuma solução aí de continuidade, de prejuízo para o contribuinte. Por isso eu conversando com o doutor Delfino, nós temos certeza, pela experiência que nós temos, ele como gerente do Banrisul durante muitos anos, eu como veterinário que me aposentei na Secretaria da Agricultura e que sempre procurei atender bem as pessoas, e eu levo para mim sempre na frente as pessoas. Depois, a própria lei, às vezes, tu tem que estudar bem ela para não prejudicar as pessoas, né? Então, eu digo que nós estamos colocando, ainda como pré-candidatos, e eu do PSDB, partido que eu me orgulho, é um partido que não é grande em Santo Antônio, mas ele sempre me deu apoio, é um partido que tem cabeças boas, pessoas maravilhosas. Então, estamos aí coligados com o PDT, porque nós achamos que esse é o caminho para retornar a nosso poder a administração municipal de Santo Antônio das Missões, como já tivemos em outras épocas. Doutor Delfino, 3 minutos. É sabido por todos que nós, não só em Santo Antônio, os municípios hoje atravessam uma crise muito grande. A nossa saúde é sucateada, a infraestrutura é deficiente. Então, a segurança pública nem se fala. Hoje, os marginal estão mandando mais que as pessoas de bem. Nós vivemos enclausurado dentro das nossas casas. A educação é deficiente. Isso não é só nosso, eu não quero fazer uma crítica aqui ao nosso município. É uma situação global que nós precisamos combater. Por isso eu conclamo todos os jovens, que são o futuro do nosso município, o futuro do nosso país. Conclamo o comércio, o funcionário público, professores, enfim, a sociedade em geral. Convido a todos, se caso for homologada as nossas candidaturas e a gente venha a concorrer lá adiante, que nos deem uma oportunidade para a gente mostrar aquilo que a gente aprendeu durante nossa longa vida batalhando. Todo mundo sabe que eu sou natural aqui do interior, uma família humilde e muito pobre, e que a gente venceu na vida trabalhando. Então, a gente precisa que as pessoas nos ajudem.
Eu tenho ouvido muito alguém falar na palavra transparência. A transparência, para que ela ocorra, nós precisamos observar os princípios constitucionais, que estão esculpidos lá na Constituição Federal, no artigo 37, que são eles. É o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se alguém não observar esses princípios, não existe transparência naquilo que fazem. Então, a gente está aí para ajudar. Então, a gente conclama todas essas pessoas para que, se caso a gente venha lá ser homologado, que venham nos ajudar a mudar essa fotografia do nosso município. Muito bem. Agora são 8 horas e 52 minutos, temperatura 8 graus 3 décimos. Está aqui conosco os pré-candidatos a prefeito, Delfino Flores, e o pré-candidato a vice, doutor Renato Zignatti. Bom, gente, eu gostaria de, primeiramente, agradecer mais uma vez a presença de vocês e quero deixar aí, então, o espaço de 3 minutos para cada um, para suas considerações finais do nosso programa de hoje. Doutor Renato. Tudo bem, Manuel. Eu quero agradecer muito a tua pessoa, o Déio, e, enfim, todo o comando da rádio 89.1 e do jornal Gazeta, que é uma empresa instalada aqui em Santo Antônio, com muito sucesso, e que tu pode ter certeza que eu estou sempre desejando cada vez mais sucesso para essa empresa, né? E dizer que nós, como dizia o doutor Delfino agora, conclamar a sociedade de Santo Antônio das Missões, todas as áreas, para que nos deem uma oportunidade, se nós for candidato realmente a partir de domingo para a convenção, nos deem a oportunidade que nós estamos assim disposto a trabalhar, de colocar todas as nossas experiências, as nossas amizades nessa sociedade de Santo Antônio, que tanto nós queremos bem, e nós temos certeza que tanto eu, conversando com o doutor Delfino, que nós inclusive concorremos separados, todo mundo sabe, mas nós demonstramos o maior amadurecimento político que poderia ter aqui em Santo Antônio, para exemplo das futuras gerações, que não se leva a sério. Política não é para ódio, não é para se tornar inimigo de ninguém. Nós concorremos separados e erramos, dividimos a oposição e acabamos perdendo nós dois as eleições. E hoje nós estamos humildemente juntos novamente, e conclamando a comunidade de Santo Antônio que nos dê a oportunidade, humildemente, nós vamos fazer de tudo para que essas questões que nós falamos agora sejam equacionadas a curto, médio e longo prazo, como devem ser feitas, mas com seriedade e dignidade. Meu bom dia. Eu quero dizer à nossa comunidade que a gente está apenas aqui no intuito de ajudar. Eu nunca fui prefeito e a gente já perdeu uma eleição, como o Renato acabou de dizer, por a gente não ter até conversado, talvez. E a gente espera que hoje ainda não encerrou nenhuma negociação, que as pessoas repensem e olhem para o futuro do nosso município. Daqui a pouco a gente aumenta esse nosso grupo que quer o bem do município e venham se aliar a nós. Nós queremos que o município cresça. Eu sou contra a reeleição, eu sou contra o político profissional, aquele que quer se perpetuar no poder, quer ficar 3, 4, 5 vezes. Isso eu acho que nós temos que dar uma oportunidade para cada um. Então é por isso que a gente está aqui, Manuel. Eu quero parabenizar a rádio, o jornal, vocês, tu, o Déio, o Rogério Moraes, né, que tem o apelido de Déio, o pessoal aqui da rádio, do jornal, que nos deram essa oportunidade de dizer que nós queremos o bem do município. Nós queremos trabalhar em prol do nosso município. Nós não estamos aqui para buscar alguma outra coisa a não ser isso. Então, a gente agradece pela oportunidade e dizer às pessoas que política, eu não tenho nenhum inimigo político e nem de outra maneira. Eu tenho adversário político, a gente tem um conflito de ideias. E eu tenho uma sigla, eu tenho um programa e eu sigo aquele programa do meu partido. Essa história de dizer que aquele partido não existe, para mim não cabe.
Claro que existe. Tu tem que ter um partido, tu tem que ter um programa para te defender. E eu defendo esse programa social importante que é o programa do PDT. Então, eu agradeço mais uma vez, encarecidamente, conclamo a nossa comunidade para fazer mais parte da política. Porque muitas vezes nós elegemos políticos corruptos e aí o eleitor não sabe. Tem deputado que vem aqui, leva 1.000, 2.000 votos e nunca mais aparece aqui. E quando tu vê, está lá envolvido num lava-jato. Então, a nossa população é muito enganada. Ela todos os dias está sendo enganada pelos políticos. Então, esses políticos profissionais, nós temos que olhar bem e ver quem é quem dentro da nossa sociedade. Então, é por isso que a gente conclama a todos que olhem bem, que também são responsáveis por aquelas coisas que acontecem. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito bem, então está aí, né? Nós conversamos hoje com os pré-candidatos a prefeito, Delfino Flores, e o pré-candidato a vice-prefeito, Dr. Renato Zignati, da coligação PDT, PSDB e PMDB. Nós gostaríamos mais uma vez de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui e dizer que estamos aqui, como o candidato Delfino, pré-candidato Delfino falou, né? Nós estamos aqui para o bem do município. Então, uma colocação, Delfino? Não, eu só quero deixar aqui um convite a toda a nossa população, que domingo nós estamos fazendo a nossa convenção lá no bairro Boa Esperança. Eu quero convidar a todos aqui, em nome do PDT, do PSDB, do PMDB, que quiserem fazer parte, cheguem até lá. Embora não sejam simpatizantes da nossa candidatura, cheguem lá, nós somos democráticos, nós recebemos a todos. Então, a partir das 10 horas da manhã, Manuel. Obrigado, Manuel, pelo espaço. Não, por isso. Bom, então, como nós dissemos, então o nosso intuito aqui, com direção, como colaborador também aqui da emissora e do jornal, é de trazermos a informação à população, de levarmos, né, no dia a dia, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente acha que com essa conversa que a gente teve aqui hoje, que a gente está tendo com os pré-candidatos, a gente vai fazendo com que a comunidade conheça os seus pré-candidatos a prefeito, a vice. Vereador a gente não tem condições de trazer porque são muitos, né? Então acho que, né, no decorrer do período as pessoas vão conhecer, mas principalmente os pré-candidatos aí a prefeito e vice, né? Então nós vamos fazendo esse trabalho que a gente procura ser o mais imparcial possível, porque afinal de contas quem decide, quem vai dizer quem vai ser o prefeito, quem vai ser o vice, vai ser a comunidade, vai ser a população. Então a população tem que estar informada, tem que saber quem é quem e fazer o voto conforme a sua consciência. Nós agradecemos mais uma vez aí, então ao Delfino e também ao Dr. Renato